A paz do Senhor, meus queridos irmãos, vamos para o nosso 7º devocional dessa série de mensagens. O nosso tema é: a palavra profética traz a existência do sobrenatural para a família. O tema é esse proposto pela nossa convenção e que está como referência a leitura de Josué capítulo 24 e também Atos 16, 31. Josué 24, 15 e Atos 16, 31. Josué 24, 15, a palavra do Senhor diz assim: Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, capítulo 24, versículo 15. E agora, Atos 16, 31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Atos 16, 31. O poder que a palavra de Deus tem, ele é sobrenatural. E nós precisamos entender que a palavra profética é a palavra de Deus. É a palavra que sai da boca de Deus. É a palavra que o Senhor deu através dos seus profetas, através dos evangelistas. É a palavra da Bíblia Sagrada, é a palavra dita por Deus e expressada por aqueles que pregam a palavra de Deus. O Senhor tem nos escolhido como profetas que pregam a palavra de Deus, e essa palavra de Deus, ela tem um poder sobrenatural de transformar as pessoas. E quando ela transforma as pessoas, ela traz exemplo para outras pessoas. Nós, como chefes de família, aqueles que são chefes de família, somos exemplos para os nossos filhos. Nós, os líderes da igreja, somos exemplo também para aqueles que servem a Deus na casa do Senhor. E a palavra aplicada em nossa vida, a palavra profética aplicada na nossa vida, obedecida em nossa vida, traz um poder sobrenatural para a salvação de muitas pessoas. O exemplo dos pais daqueles israelitas que iriam entrar na terra, ou que estavam na terra já, não era nada bom. Receberam a palavra profética, mas não praticaram. Por isso, os pais morreram no deserto. Aos descendentes que atravessaram o rio, que estavam do outro lado do Jordão, e estavam agora tomando posse da terra, Josué diz o seguinte: escolham a quem querem servir. E até perguntou: querem ir para os deuses dos amorreus? Ou querem o Deus dos vossos pais? Falando até mesmo de Isaac, falando de Jacó, Isaac, Abraão, falando dos patriarcas, mas também vamos lembrar que aqueles que morreram no deserto serviam a esse Deus, mas se desviaram diante de outros deuses. Se o exemplo dos líderes e dos novos pais de família fosse igual ao de seus antecessores, o resultado não seria nada bom. Porém, se escolhessem servir a Deus, obedecendo ao que a palavra falada por Ele ensina e faz proceder, eles prosperariam. Deus nos chama a sermos transformados pela palavra, e que os nossos filhos, sejam os de sangue ou os da fé, escolham por servir ao Senhor, pois eles verão a transformação que Deus faz pela sua palavra nas nossas vidas. O carcereiro de Filipos, que nós vimos ali o texto citado acima também,
perguntou sobre o que faria para se salvar. E a palavra que já agia nos apóstolos foi declarada sobre ele: se creres em Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Essa foi a palavra de Deus pregada para ele, né? E chegando na sua casa, porque ele os receberam, né? Chegando na sua casa, ele lavou-lhe as feridas e ouviu mais dessa palavra transformadora, dessa palavra profética, dessa palavra vinda dos altos céus sobre a vida dele. E todos da sua casa, ele e todos da sua casa, aderiram à palavra e foram batizados, foram salvos pelo Senhor Jesus. A continuação do texto mostra isso, né? Todos da sua casa foram atingidos pela transformação que Deus fez na vida dele, né? Eu costumo dizer assim, como eram os pais antigamente, né? Os filhos viam os pais, não, eu vou seguir o exemplo do meu pai, porque o meu pai é o cara certo. Hoje em dia está muito deturpado essa paternidade, né? E as pessoas olham, não, meu pai não sabe de nada, né? Mas no tempo dos apóstolos ali, né, palavra de pai era uma palavra que trazia muito efeito. E pense só, Deus transformando a vida daquele carcereiro, e agora a palavra sendo pregada dentro da sua casa. Os seus filhos percebem, meu pai encontrou algo muito bom, e eu quero esse algo muito bom também na minha vida. Então por isso a palavra profética, a palavra vinda de Deus, transformadora, sobrenatural, faz com que esse sobrenatural entre na casa e alcance os familiares. Este é o poder da palavra de Deus. Portanto, ore, busca, ouça da palavra, pois essa palavra profética, ou seja, a palavra vinda da boca de Deus, para o seu ouvinte, não voltará para Deus vazia, mas alcançará exatamente o que ela foi direcionada a fazer. Ela alcançará o propósito que foi enviada e glórias a Deus serão dadas através da transformação que essa palavra produz na vida da pessoa e da sua família. Deus nos transforma e nos transformará também, né? E transformará também aqueles que estão ao nosso redor, começando pelos que são da nossa casa. É o que eu declaro sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.